para mais uma aula, dessa vez multiplicadores de Lagrange. Lembrando que isso aqui esse vídeo, né, faz parte de uma playlist sobre matemática para economistas 2 e vai estar na descrição do vídeo, né? Todos os vídeos vão estar lá, onde eu passo sobre todas as a- os temas e tem exercícios no meio, exemplos, né? E explicando, ajudando você que quer entender essa matéria. Então vamos lá. O que é um multiplicador de Lagrange? Imagina a seguinte situação. Vou escrever aqui embaixo para ficar mais fácil de ver, tá? Imagina que eu tenho uma função x, y e eu quero que você encontre os máximos e mínimos dela. Aí você pensa, bom, só derivar é igual a zero, derivar em função de x, derivar em função de y igual a zero, e achei o meu valor, acabou. Só que eu falo o seguinte, eu quero fxy, onde f, o meu valor f, o maior valor possível de f, seja 100. E aí você vai ter que então encontrar, é, ou seja, isso aqui é uma condição, né? Eu quero que você minimize f de xy, só que f máximo é o maior valor possível, seja igual a 100. Ou o valor mínimo, né? Seja igual a 100. Depende do meu problema. Ou seja, eu quero que você encontre os valores de máximo ou mínimo, né? Os pontos críticos, né, na minha função. Só que dado uma restrição. Como é que a gente vai fazer isso? Usando multiplicadores de Lagrange. Então é por isso que os multiplicadores de Lagrange servem, tá? E como é que a gente vai fazer isso então? Antes de falar sobre os multiplicadores, a gente tem que saber o que é um nabla. O que significa esse nabla aqui? É uma letra grega, certo? Onde matematicamente o que significa pra gente é o seguinte: se eu tenho, por exemplo, nabla de xy, eu vou ter a derivada parcial em função de x mais a derivada parcial em função de y. Ah, e se eu tivesse mais variáveis? Eu teria aqui mais derivada em função de z e assim por diante. Ou seja, o nabla, eu vou fazer a derivada parcial para cada variável do meu problema. Veja que o nabla sozinho não serve de muita coisa, né? Porque eu tô derivando em função do quê? Não faz sentido. Só que eu vou até colocar um valor de equivalente, um significado de equivalente. Só que o que eu vou fazer então é aplicar o nabla em uma função. Quando eu faço isso, eu vou fazer o nabla vezes minha função, eu vou ter a derivada dessa função parcial, né? Dessa função em função de x, mais a derivada dessa função em função de y. Veja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou derivando a minha função para cada variável x e y, e estou somando elas. Então, se eu tivesse, sei lá, n variáveis, eu derivaria para cada uma dessas variáveis até n e somaria tudo. Isso é o nabla. É uma ideia bem simples, né? Faço a derivada para uma variável, somo com a derivada da outra variável e assim por diante, né? Então, eu vou derivar para cada variável a função e vou somar tudo isso. Isso é o nabla, tá? A gente precisa entender um pouco sobre isso antes de continuar o problema. Então, ó, o que o meu método quer? Agora falando já sobre os multiplicadores de Lagrange, né? Eu quero encontrar um ponto x0, y0. Ah, e se eu tivesse o valor de z? Então x0, y0 e z0. Ah, e se eu tivesse mais ainda? Então seria todas as variáveis, né? Mas no caso aqui é um ponto no plano x0, y0 que maximize ou minimize, né? Vai depender do meu problema. A função f de xy, a função que eu vou dar, dada uma restrição g de xy, onde essa g vale c, ou seja, ela é igual a uma constante. Essa constante eu vou chamar de c. Então é isso que eu tenho, né? Quero encontrar os valores máximos e mínimos de uma função dada uma restrição. O primeiro passo que eu vou fazer para isso, eu vou definir uma função L. Veja, L depende de x e y. Agora, depende de x, depende de y, depende de lambda. Eu vou aumentar o número de variáveis. Parece um pouco estranho, né? Eu tentar resolver um problema, tornando ele mais complexo, mas funciona muito bem. E como é que eu vou montar essa minha L? Eu vou pegar é, a minha f de xy e vou somar um lambda, a minha nova variável está aqui, vezes a minha restrição menos uma constante c. Aí você vai falar, tá, essa c é a mesma que essa c? Sim. Então significa que g de xy menos c é igual a zero? E tudo isso aqui é igual a zero? Sim. De fato, isso é verdade e por incrível que pareça, se você for pensar, a gente está somando zero aqui, né? Por incrível que pareça, isso funciona. Então, vamos lá.
Primeiro passo foi isso, montei a minha função. Normalmente, o problema que as pessoas mais encontram é aqui. Encontrar qual é o valor da minha restrição, tá? Minha recomendação, tenta sempre montar uma função e deixar ela igual a zero, porque daí isso aqui, essa constante é igual a zero, isso aqui é igual a zero e facilita para você, tá? Mas, enfim. E aí, continuando. Segundo passo, então, montei, já que eu montei a minha função, eu vou aplicar o nabla, que é isso aqui, só que o meu nabla, ele vai estar em x, y e lambda, tá? É importante a gente não pensar nisso. Da minha função L. Então, eu apliquei aqui, seria dos dois lados, né? Então, eu teria nabla f de xy mais lambda de gxy menos c, enquanto nada mudou. Só que eu quero pontos que maximizem ou minimizem a minha função. Ou seja, eu quero x0, y0 e z0 que me retornem o que a gente chama de ponto crítico, que é um ponto de máximo ou mínimo, tá? Ainda tem ponto de inflexão, mas a gente não vai entrar nessa máximo, mínimo, inflexão, né? Mas não vou entrar nesse detalhe aqui. Então aqui a gente tem o segundo passo, apliquei. Terceiro passo, vou igualar, isso aqui era para ser 3, tá? Tudo isso aqui é a zero. Porque, de novo, quero o ponto que maximize ou minimize minha função. E a gente já viu lá nas derivadas parciais, se você não lembrar, dá uma retornada nos vídeos lá da playlist que tem explicando isso. E aí eu vou retornar isso aqui, né? Então é isso aqui que eu quero. Quero saber, então, veja que eu distribuí o nabla, né? Joguei nabla para f, joguei o nabla para o segundo termo, que o lambda g de xy menos c, isso é igual a zero. O que eu tô olhando aqui então agora, pontos que maximizem e minimizem minha função. Mas veja algo interessante. Eu não falei que isso aqui é igual a zero. Sim, isso aqui tudo é igual a zero. Então, quando eu encontrar x e y tal que maximize a minha, ou minimize a minha L, por consequência, eu também encontro o mesmo x e y que maximiza ou minimiza a minha f, tá? É por isso que é interessante aplicar esse L, porque quando eu maximizo ou minimizo a minha função, eu maximizo ou minimizo também a minha f. Enfim, continuando, que nem eu já comentei antes, né? Minha delta vai depender de x, vai depender de y, vai depender de lambda. Como eu sei, porque a minha L depende de x, y, lambda, eu quero olhar como ela varia dessa forma. Quando eu fazer, então, derivada parcial, então eu vou aplicar cada uma dessas aqui, né, separadamente. Vou fazer a derivada parcial de L em função de x, e aqui já entra lá o que a gente sabia sobre encontrar a função máximos e mínimos de função, tá? De funções com mais de uma variável. Então, vou fazer a derivada parcial de L em função de x. Veja, então, estou olhando só para esse termo aqui, tá? Então, vou ter a derivada parcial de f em função da derivada parcial de x, mais, quando eu fazer delta, quer dizer, d-ROM de x, isso aqui é uma constante corta, lambda também é uma constante pro, pro x, ou seja, ela não varia em função de x, então ela vai para frente, né, sobra ela, mas minha g de xy depende de x, então eu teria isso aqui, né, que é a derivada de f em função de x, mais lambda derivada de g em função de x é igual a zero. Se isso aqui não está claro para você, pega o caderninho aí, pega a caneta, faz na mão e vê que isso aqui é verdade, tá? É bem importante esse passo de você verificar aquelas contas que você faz uma vez na vida para ver que é verdade. E aí você vai fazer agora a mesma coisa para y e a mesma coisa para lambda, tá? Mas veja que é o seguinte, quando eu faço para y, veja que eu vou ter algo bem parecido, né? Só mudando x para y. Só que quando eu faço para lambda, vamos olhar lá a minha f. Ela depende de x, ela depende de y. Ela depende de lambda? Não. Então a minha derivada parcial de f em função de lambda é igual a zero. Porque se ela não depende de lambda, se eu variar lambda, não vai variar a minha função. Mas, veja, quando eu derivar isso aqui, né? Quando eu aplicar, se eu fizer, vou fazer aqui embaixo. Derivada, blá blá blá, de lambda g menos c. O que vai cair é esse lambda aqui da frente, certo? Então só sobraria g menos c. Então foi isso que eu fiz aqui, tá? De novo, se não tá claro, pega o caderninho, calcula que você vai encontrar isso aqui. E tudo isso aqui é igual a zero. Então isso vai me dar a seguinte condição, que g de x menos x de y menos c é igual a zero. Esse valor faz sentido? Vamos olhar aqui. Eu não falei que g de x e y é igual a c?
Então, isso seria C menos C é igual a zero. Isso, de fato, né, vai fazer sentido pra gente, porque era o que a gente esperava já. Então, veja que é o seguinte, quando eu fizer isso, eu vou ter uma, duas, três equações. E eu tenho x, y e lambda, três variáveis. Eu tenho três equações, três variáveis. Eu consigo resolver meu problema. Por quê? Porque eu vou ter um sistema linear com três equações, três variáveis. Se o número de equações é igual ao número de variáveis, eu consigo resolver. E aí você vai ter que usar um método para resolver, tá? Então, quando a gente fizer isso, quando você calcular. Meu Deus, ficou poluído aqui. Vamos cortar um pouquinho isso aqui. Quando você cortar tudo isso aqui, é, quando você encontrar esses valores, né? Você vai cair, que nem eu falei, você vai ter que cair um sistema de três equações com três variáveis. E aí você vai encontrar x0, y0 e lambda zero que maximizem ou minimizem sua função. Óbvio, como eu quero saber só para f, não me importa a lambda, né? Então eu vou, em última instância, eu vou encontrar y de x0, x de x0 que maximizem ou minimizem a minha f de xy, dada a minha restrição de g de xy. Então, lembrando, essa aqui, tá? Isso aqui foi como a gente define, como é que encontra. Então, se você aplicar isso aqui, veja que é uma no fundo, isso aqui é uma regrinha de bolo, né? Ah, define a função, aplica o nabla, aplicando o nabla, você faz cálculo separado para L, L de derivada parcial de L em função de x, derivada parcial de L em função de y, derivada parcial de L em função de lambda, iguala tudo isso a zero. Você vai ter, então, três equações, três variáveis, usa algum fato que você já conhece ou algum que se você não conhecer no canal tem explicando, para encontrar os valores é, que maximizem ou minimizem sua função, e aí você vai ter encontrado x0, y0 e lambda zero, né? Que no fundo você só quer x0 e y0, que maximizem ou minimizem sua f de xy, dada a restrição f de xy. Então, esse para esse vídeo é isso. Muito obrigado. Até a próxima.